Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Pessoal, nosso objetivo é deixar claro qual o objeto que será analisado aqui. Então, a princípio, o nosso objeto ele será considerado sólido. Então vamos fazer a diferença, vamos identificar a diferença entre um material sólido e fluido, porque a mecânica dos sólidos é diferente da mecânica dos fluidos em alguns aspectos. Por exemplo, estado de agregação. Fluidos são considerados líquidos e gases, tá? Mas o que de principal tem de diferença entre os dois com relação à resistência ao cisalhamento. Materiais sólidos possuem resistência às forças cortantes. Então, o material ele responde a uma solicitação de forças cisalhantes. Já os fluidos não. Eles não possuem essa resistência ao cisalhamento. Como consequência, os fluidos fluem. Então, os fluidos escoam, diferente dos sólidos, que vão ter uma deformação, uma certa deformação. Então já delimitamos um grande campo de atuação. Estamos na mecânica dos sólidos. Dentro da mecânica dos sólidos, o nosso corpo ele pode ser considerado uma partícula ou um corpo extenso. O que isso significa? Trata-se de um modelo para representar o corpo em estudo. Modelo, uma representação simplificada da realidade. Então, essa idealização de um corpo como um ponto material faz com que a geometria desse corpo seja desprezada, o que vai facilitar a nossa análise. Essa simplificação é muito útil, principalmente quando a gente trabalha com movimentos, apenas movimentos de translação, certo? Então, no caso de um corpo extenso, você já passa a considerar a geometria desse corpo. Então, ele, além de um movimento de translação, vai ter um movimento de rotação, ou a combinação desses dois tipos de movimento, tá? E além disso, esse corpo, ele pode ser considerado como um corpo rígido ou deformável. Dependendo da aplicação, você pode considerar o seu corpo rígido, né? Sem maiores prejuízos à análise. Então, um corpo rígido seria aquele que não sofre deformação. Esse será o nosso modelo, tá bom? Um corpo considerado como uma partícula e logo ele não sofre deformação, principalmente nesse momento inicial. Após, nós mudaremos o nosso modelo, tá? Nós vamos analisar corpos extensos, rígidos e mais na frente corpos extensos, deformáveis. Beleza. Definimos o objeto. Agora nós temos que ver como que esse objeto vai interagir com o ambiente, tá? Aí entramos dentro do campo da mecânica clássica e na mecânica clássica nós temos as seguintes divisões: a estática, a cinemática e a dinâmica. Vamos aqui a algumas características desses campos. A estática é o ramo da mecânica que estuda sistemas sob a ação de forças que se equilibram. O corpo está em equilíbrio. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração desse sistema é nula. De acordo com a primeira lei de Newton, todas as partes de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. Este fato permite determinar as forças internas de um corpo a partir do valor das forças externas, né? Utilizando aí a terceira lei de Newton. Já a dinâmica é a parte da mecânica que trata da análise de corpos em movimento, principalmente movimentos, né, com aceleração, movimentos com aceleração. Então, enquanto a estática remonta
a época dos filósofos gregos, a primeira contribuição significativa da dinâmica foi feita por Galileu, que levaram Newton e Leibniz a formular suas leis fundamentais do movimento. Newton e Leibniz com a contribuição do cálculo diferencial e Newton reunindo aí o conhecimento de Copérnico, Galileu e entre outros, né, matemáticos e físicos da época. A cinemática, ela é o estudo da geometria do movimento, usado para relacionar deslocamento, velocidade, aceleração e tempo, sem referência às causas do movimento. Tá? Tanto a cinemática quanto a cinética fazem parte da dinâmica. Então, enquanto a cinemática se preocupa com essas quatro grandezas fundamentais, que seria tempo, espaço, velocidade e aceleração, independente do que provocou. A cinética é o estudo da relação existente entre as forças que atuam sobre um corpo, a massa do corpo e o seu movimento. A cinética é usada para prever o movimento causado por forças conhecidas ou para determinar as forças necessárias para produzir um dado movimento. Dando continuidade, vamos analisar o nosso corpo como uma partícula e ela vai interagir com o mundo do ponto de vista cinemático, tá? Mas vamos ver aqui ainda os fundamentos da cinemática. Grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, tá? O que pode ser medido, nós conseguimos trazer para o campo da matemática. E aí nós temos condições de manipular essas informações. Então, grandeza física. Ela pode ser escalar ou vetorial. Se for uma grandeza física escalar, você precisa apenas da intensidade do valor e basta. Por exemplo, temperatura. Qual a temperatura nessa sala? 25 graus Celsius. Pronto. Você tem um número, uma unidade de medida. Essa informação ela é suficiente para definir uma grandeza física escalar. Já as grandezas físicas vetoriais, além de especificar a intensidade, um número e uma unidade de medida, você precisa ainda identificar a direção e o sentido em que essa grandeza atua, tá? Então, para isso, você precisa de um ente matemático chamado de vetor, tá bom? Por isso, grandezas físicas vetoriais, por isso o nome, tá? E para trabalhar com grandezas físicas vetoriais, você precisa saber o cálculo vetorial, soma, subtração, entre outras características das grandezas físicas vetoriais. Então, olha só, aqui na cinemática nós temos 4 grandezas físicas fundamentais: tempo, posição, velocidade e aceleração. Dessas, o tempo é uma grandeza física escalar, já a posição, velocidade e aceleração são grandezas físicas vetoriais. Então, para trabalhar no campo da cinemática, você tem que trabalhar com vetores. Por quê? A cinemática, de fato, ela é vetorial. Só que, para quem está começando, nós temos aí dois problemas. Primeiro, entender os conceitos da cinemática. Segundo, utilizar o cálculo vetorial junto com esses conceitos, né? Então, para facilitar a vida de quem está aprendendo, nós separamos a cinemática em cinemática escalar e cinemática vetorial. O que isso significa? A cinemática escalar, você estuda o movimento em uma única direção. Assim, não precisa usar o cálculo vetorial, tá? Ou você está a favor do referencial, atribuímos aí um sinal positivo como referência, ou você está contrário ao referencial, atribuímos aí um sinal negativo. Pronto. Com isso você consegue
conhecer os conceitos da cinemática. Sabendo isso, você pode agora se dedicar ao estudo do cálculo vetorial, junto com os conceitos da cinemática. Aí sim você tem condições de estudar, por exemplo, o movimento de uma formiga em uma parede, né? Aí você não tem um movimento unidimensional, você tem um movimento bidimensional. Você pode agora estudar o movimento de uma mosca dentro de uma sala. Você tem aí um movimento no espaço, um movimento tridimensional. Mas para isso, exige necessidade do cálculo vetorial. Então, dessa forma, nós vamos conduzir a nossa aula. Primeiro, nós vamos ter uma abordagem unidimensional, o que chamaremos de cinemática escalar, movimento em uma única direção. E após, numa visão mais ampla, estudaremos a cinemática vetorial, onde você vai poder analisar movimentos no plano, movimentos no espaço e movimentos em uma única direção, se for o caso também. Tá ok? Conceitos iniciais e simbologia. Pessoal, para ter certeza que todos nós estaremos falando numa mesma língua, nós vamos rever esses conceitos básicos aqui. Eu vou deixar claro os símbolos que estarão associados a esses conceitos e a partir daí daremos continuidade. Eu vou fazer isso por meio de um exercício de fixação, tá? O grau de dificuldade desse exercício é 0, ele serve apenas para fixar os conceitos e as simbologias utilizadas, tá? Parece ser um exercício bobo, mas acredite, é fundamental. Tá? Primeira coisa, dentro da mecânica, nós temos que adotar o nosso referencial. Então aqui eu vou trabalhar em uma única direção, certo? Vou colocar minha origem nesse ponto, tá bom? E vou adotar uma escala que marca a posição e essa escala aumenta neste sentido, tá bom? Então, quanto mais eu ando para lá, mais distante eu estou da minha origem. E a minha origem, ela não muda de lugar. Vamos considerar que o meu referencial aqui, ele é inercial, tá? É um referencial de um ponto fixo, teoricamente fixo. Muito bem. Como o meu corpo ele é uma partícula, eu posso dizer que esse carrinho aqui, ele se encontra nessa posição de menos 10 metros, andando neste sentido, o mesmo sentido do referencial. E eu digo que ele vai sair desse ponto e vai parar nesse ponto aqui, de 50 metros. Então, usando a nossa simbologia, eu posso dizer que o que eu consigo observar? A minha velocidade ela é positiva. Primeira constatação. O sinal da velocidade é positivo, porque eu estou me deslocando a favor do referencial. Sendo assim, esse movimento é um movimento progressivo, tá bom? Toda vez que eu estiver me deslocando a favor do referencial, o movimento é progressivo. Se for sentido contrário, vai ser um movimento retrógrado, certo? E a aceleração? A aceleração, eu sei que é a variação da velocidade pelo tempo. Então, como é que vai ficar aqui? Velocidade final menos inicial dividido tempo final menos o tempo inicial. A aceleração, ela também é positiva, sem problemas nenhum. Eu tenho aqui, então, um movimento progressivo. E outra coisa, eu observo que o módulo da velocidade aumenta, o valor absoluto, tá? Esquece se tiver sinal. Então, vai de 10 para 60.
Se o módulo está aumentando, ele está em um movimento acelerado. Então, esse movimento como um todo, eu posso dizer que é um movimento progressivo acelerado. Atenção, não é porque o sinal da aceleração é positivo que ele é acelerado não, tá? Nós vamos ver que eu posso ter aceleração negativa e o movimento ser acelerado, tá bom? Vamos ver esse segundo caso aqui. Uma outra situação. Que vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração aqui, ela é negativa. A aceleração, ela é negativa. Então, eu tenho um movimento progressivo, e agora eu vou observar se ele é acelerado ou retardado. Ou seja, se ele está aumentando a velocidade, o módulo da velocidade, ou se ele está diminuindo o módulo da velocidade. O que seria, né, ele estaria freando. Vamos ver, sai de 20 para 10. O módulo está diminuindo. Então, esse movimento ele é progressivo e retardado. O movimento ele é progressivo e retardado. Aqui tranquilo, tá? Porque o fato do sinal da velocidade ser positivo, o movimento ser progressivo, isso facilita um pouco. Agora vamos ver uma outra situação. Aqui, ó, movimento vai ser retrógrado, porque o nosso camarada, né, nossa partícula aqui, está se movimentando contrariamente ao referencial, e ele sai da posição inicial de 70 metros, chega na posição final de 0. E é aí que eu quero trabalhar, bom? Vamos dar uma olhada nisso aí. Então, posição inicial. Ou basta olhar o fenômeno e está indo contrário ao referencial, certo? Agora é que vem elas, né? O fato de estar acelerando ou estar em um movimento retardado. Bom, a minha aceleração, como que eu acho? Velocidade final menos inicial, então menos 20, menos 5, 3 é menos 0. A aceleração ela é negativa. Só que, se você observar, o módulo da velocidade ele está aumentando. Módulo, valor absoluto. Então, olha só, esquece o sinal, sai de 5 para 20. Então, ele está em um movimento acelerado, porque a velocidade está aumentando no decorrer do tempo, tá bom? Então, por mais que a aceleração seja negativa, você tem um movimento acelerado. Foi aquilo que eu falei. Cuidado, tá? Já já eu mostro um macete para vocês aí, para trabalhar com os sinais, se você quiser. Então, nesse caso, eu tenho um movimento retrógrado. Movimento retrógrado e acelerado. Por quê? Porque o módulo da velocidade aumenta com o tempo. Agora vamos ver essa outra situação e última situação aqui, tá? Que vai dar
25 menos, com menos vai dar mais, né? Então, menos 25 mais 30. Isso aqui vai dar 5. 5 menos 0 é 5. Então, 1 metro por segundo ao quadrado. Aceleração positiva. Só que se você observar, o que acontece com o módulo da velocidade? Esquece o sinal. Sai de 30 e vai para 25. Então, ele está freando, né? O módulo da velocidade está diminuindo. Então, ele está em um movimento retardado. Então, de modo geral, o movimento é retrógrado e retardado. Movimento retrógrado e retardado. Certo? Agora, eu vou trazer um macetezinho aqui para vocês, tá bom? Observa só. Nas duas situações que nós trabalhamos, tanto nessa quanto na anterior, o que você pode observar? Quando que o movimento é acelerado? Progressivo, basta o sinal da velocidade ser positivo, tá? Mas e acelerado? Quando os sinais são iguais, velocidade e aceleração. Então, aqui os dois são positivos, acelerado. Aqui, não são sinais iguais, então, retardado. Esse outro, sinais iguais, acelerado. Sinais contrários, retardado. Então, se você quiser analisar pelos sinais, você tem que observar o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Aí você pode ter o seguinte tabelinha, uma tabelinha aqui para te ajudar. Fechou aí, tá bom? Por que que isso acontece? Vamos entender melhor? Vamos ampliar um pouco isso daí? Olha só, vamos entender cada um desses casos, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos melhorar isso aí. Vamos ampliar o nosso conhecimento. Suponha que aqui está o nosso referencial de todos, é o mesmo, né? Tá aí o nosso referencial. Eu tenho a minha partícula aqui. Ela está em um movimento, primeiro, vamos ver a primeira situação, progressivo. Então, a velocidade tem o mesmo sentido do referencial, velocidade. E a aceleração, quando a gente fala em aceleração, a gente pensa em força. Então, olha só, a força, a aceleração, ela está ajudando o movimento. Por isso que é um movimento acelerado, tá? Aqui, ó, os sinais são iguais, tanto da velocidade quanto da aceleração. Segundo caso, esse daqui, ó, é como se você estivesse indo em um movimento retrógrado, a velocidade está aqui, ó, contrário ao referencial, e a sua aceleração também é contrária ao referencial, tá? Então, você tem aqui a força, né, a aceleração ajudando a velocidade. Você tem um movimento acelerado, independente de ser contrário ao referencial, tá certo? Terceira situação, você tem movimento progressivo com aceleração negativa. Então, tá aqui, ó. Progressivo, mesmo sentido, né? Velocidade positiva, com aceleração negativa. Ó, sinal contrário. Isso significa que essa força aqui, ela tá te atrapalhando, ela tá atrapalhando o movimento. Então, você tem um movimento retardado, tá certo? E aqui, para finalizar, nós estamos na quarta situação. Eu tenho o meu movimento retrógrado com aceleração positiva. Aceleração positiva. Então,
Quando a gente fala em aceleração, a gente pensa em força, né? Positivo porque tem o mesmo sentido do referencial. Tá contrário. Então, na verdade, essa aceleração, ela não está ajudando a velocidade, ela está atrapalhando a velocidade. É por isso que tem esse jogo de sinais aí, correto?